Juízes, capítulo de número 19. Faltam aí 3 capítulos para terminarmos o livro de Juízes. E hoje nós vamos ver uma história bem triste, assim, uma história que talvez seja uma das mais difíceis de se ler aqui nas Escrituras. Mas nós também precisamos ler, passar por isso. Porque a vida não é feita apenas de histórias bonitas, não é? E o Senhor nos ensina em todas elas. Juízes, capítulo de número 19. Por enquanto eu vou ler até o verso 21. E na segunda parte a gente lê do 22 até o 30. Começa assim: Naqueles dias em que não havia rei em Israel, houve um homem levita que, peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, tomou para si uma concubina de Belém de Judá. Porém ela se irritou com ele e, deixando-o, voltou para a casa do seu pai, em Belém de Judá, onde ficou durante uns 4 meses. Seu marido, levando consigo o seu servo e 2 jumentos, foi atrás dela para tentar convencê-la a voltar. Ela o fez entrar na casa de seu pai. Este, quando viu o levita, saiu alegre a recebê-lo. O sogro, o pai da moça, convenceu o levita a ficar com ele durante 3 dias. Comeram, beberam, e o casal se alojou ali. No 4º dia, madrugaram e se levantaram para partir. Mas o pai da moça disse ao seu genro: "Coma alguma coisa, para você ter mais força para a viagem. Depois disso, vocês podem ir embora." Os 2 se sentaram, comeram, beberam juntos. Então o pai da moça disse ao homem: "Por favor, fique aqui mais uma noite e alegre o seu coração." Quando o homem se levantou para partir, o seu sogro insistiu para que ficasse, e ele mais uma vez pernoitou ali. No 5º dia, ele se levantou de madrugada para partir. Mas o pai da moça lhe disse: "Coma alguma coisa, fiquem até o entardecer." E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele, a sua concubina, o seu servo. Mas o sogro dele, o pai da moça, lhe disse: "Olha, está ficando tarde, a noite vem chegando, passe mais uma noite aqui, esse dia já está acabando. Passe aqui a noite e alegre o seu coração, amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa." Porém o homem não quis passar ali mais uma noite. Ele se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus, isto é, Jerusalém. Com ele iam os 2 jumentos encilhados e também a sua concubina. Quando chegaram perto de Jebus, o dia já estava chegando ao fim. Então o servo disse ao seu senhor: "Venha, vamos sair da estrada e entrar nessa cidade dos jebuseus e passemos ali a noite." Porém o seu senhor lhe disse: "Não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá." E continuou: "Venha, vamos a um desses lugares e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá." Assim passaram adiante e continuaram a viagem. E o sol se pôs quando chegaram a Gibeá, que pertence a Benjamim. Saíram da estrada para entrar em Gibeá, a fim de nela passarem a noite. O levita entrou e se sentou na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali pernoitarem. Eis que ao anoitecer, um homem velho estava voltando do seu trabalho no campo. Ele era da região montanhosa de Efraim, mas morava em Gibeá. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas. Quando o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça da cidade, perguntou: "Para onde vocês estão indo e de onde você vem?" E o levita respondeu: "Estamos viajando de Belém de Judá para os lados da região montanhosa de Efraim, de onde sou. Fui a Belém de Judá e agora estou de viagem para a casa do Senhor. Ninguém me recebeu em casa, embora tenhamos palha e pasto para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para esta sua serva, e para o moço que vem com estes seus servos. Não nos falta nada." Então o velho disse: "Que a paz esteja com você.
tudo o que lhe vier a faltar fica ao meu encargo, só não passem a noite na praça. Ele os levou para a sua casa, deu pasto aos jumentos, depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Até aqui. Senhor, nós te agradecemos, te louvamos por mais um domingo, Pai, um domingo que o Senhor nos traz aqui, um domingo, inclusive, que é um domingo de Ramos, aonde, ó Deus, nós celebramos, aonde nós lembramos da entrada de Jesus ali, triunfal em Jerusalém, onde ele foi recebido e clamado como, ó Deus, aquele que iria salvar o povo, Deus, aquele que iria salvar o mundo. Nós te louvamos e te agradecemos porque o Senhor nos reuniu aqui como teu povo para louvar, para adorar, para sermos, ó Deus, consolados, mas também confrontados por ti, Deus. Muito obrigado porque o Senhor nos alimenta por meio da tua palavra. O Senhor possa nos ajudar ainda nessa manhã e falar aos nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, nós estamos então já finalizando o livro de Juízes. E nós temos visto até aqui que o povo de Deus tem entrado cada vez mais em uma decadência pior do que a história anterior. Nós temos visto que vez após vez, década após década, o Senhor tem livrado o seu povo. O Senhor havia tirado eles do Egito, havia levado eles para essa nova terra e havia dado a eles a ordem para conquistarem determinadas cidades nessa terra. Só que nós vimos também que eles falharam em conquistar essas cidades, e que a maioria das cidades não foram conquistadas, que a maioria das tribos não fez a sua parte para conquistar a terra. E o Senhor disse que isso serviria de tropeço para eles, que por essa falta de obediência deles, eles acabariam se prostituindo com os ídolos das outras nações que viviam ali naquela terra. E nós vimos Israel fazendo exatamente isso, o povo de Deus servindo outros deuses, e vez após vez o Senhor levantando libertadores, que eram chamados aqui no livro como juízes, para livrar o povo das mãos dos seus malfeitores. E nós vimos histórias tristes aqui nesse livro, mas a história mais triste desse livro é a que nós vamos ver nessa manhã. A história que está nesse capítulo é a pior do livro de Juízes e talvez a pior, inclusive, da Bíblia. E o mais interessante de tudo isso é que essa história não acontece, ela não é perpetrada por um povo estrangeiro, ela não vai ser perpetrada por um povo pagão, por nenhum dos moradores dos povos que viviam ali naquela terra que eles haveriam de conquistar. Essa história vai acontecer e vai ser perpetrada pelo próprio povo de Deus. Nós vamos ver essa história triste, uma história cinzenta, mas que também é uma história sangrenta, que vai acontecer no meio de povo de Deus. E tudo isso vai servir de alerta para a gente, de alerta de como a nossa vida, aonde a nossa vida pode chegar, quando nós vivemos uma vida sem Deus, quando nós vamos empurrando as coisas com a barriga, quando nós vamos simplesmente vivendo no automático, esquecemos do Senhor, esquecemos dos seus mandamentos, das suas leis, esquecemos dos seus ensinamentos e vivemos segundo as nossas próprias vontades, as nossas próprias decisões. O livro de Juízes vai mostrar isso, especialmente essa história também vai mostrar como é viver uma vida assim, aonde parece que não existe mais Deus. Eu dividi em 2 pontos, o primeiro foi o que eu li aqui, até o verso 21, e o meu primeiro ponto eu chamo de uma história cinzenta. Uma história cinzenta, meus irmãos, por quê? Porque quando nós lemos aqui, é uma história que parece que está meio truncada, é uma história meio enroscada, uma história que, à medida que a gente vai lendo, parece que as coisas não estão fluindo, parece que as coisas estão meio enroscadas. A minha comadre, a Keren, ela diz que quando as coisas estão meio truncadas, é sinal de que vai dar ruim, né? Vira e mexe, a gente está marcando uma viagem e alguma coisa não está dando certo, ou quando a gente marca algum compromisso, alguma coisa não está dando certo, parece que não é para sair, está meio enroscado. E ela fala, isso aí vai dar ruim no final, isso aí pode ter certeza que vai dar ruim. Quando as coisas estão meio truncadas é porque não é para ser, não é para acontecer.
E nessa história cinzenta que nós acabamos de ler aqui, as coisas estão meio enroscadas, as coisas estão meio truncadas, tem coisas estranhas acontecendo, coisas que estão fora do propósito, que não deveriam, estar acontecendo. A primeira delas é um levita de Israel que está fora do seu propósito. Então o texto começa dizendo com a célebre frase do livro de Juízes, que está repetida em diversos capítulos: naqueles dias não havia rei em Israel. E nós já vimos que isso significa que cada um fazia o que bem entendia, Quando não há rei em Israel, quando não há uma liderança, quando não há ninguém que possa ensinar o povo, instruir o povo naquilo que é a vontade do Senhor, cada um faz o que quer. E quando cada um faz o que quer, meus amigos, nós já vimos aí em outras histórias que isso vai dar errado. E a história começa com um levita que está peregrinando nos lados da região montanhosa de Efraim, e ele toma para si uma concubina de Belém de Judá. A história já começa estranha por aí, porque um levita não deveria estar peregrinando, não é? O levita ele deveria estar servindo em algum local fixo. Os levitas eles não tinham terra, os levitas era a tribo que servia ao Senhor, e eles moravam nas outras tribos, eles moravam em determinadas cidades, onde eles deveriam servir ao Senhor ali naquelas cidades, recolher do povo ali as ofertas, os sacrifícios, eles deveriam servir diante do Senhor. Então já havia determinados lugares onde os levitas deveriam estar habitando e morando. Eles não tinham herança, eles não tinham terra, eles viviam daquilo que o povo ofertava na casa do Senhor. E esse levita, ele está fora do seu propósito, ele está peregrinando na região ali montanhosa de Efraim, e ele toma para si uma concubina de Belém de Judá. Também é algo um pouco que está fora do lugar, que está enroscado, porque esse levita ele poderia se casar com essa mulher, mas ele prefere não se casar, ele prefere tomar ela como concubina. E o que isso significa? Significa que aquela mulher, para o levita, ela tem menos valor do que uma esposa. Ela é uma mulher que vai servir basicamente como alguém que vai engravidar e vai dar filhos a ele. É como se fosse uma serva. Ela parece uma esposa, só que tem menos direitos do que uma esposa. Então esse levita ele já está no lugar errado, fazendo o que é errado. A história já está meio enroscada. E essa mulher ali é concubina desse levita. Porém o texto vai dizer que ela se irritou, ela deixou ele e foi embora para a casa do seu pai. Algumas traduções que tentam trazer, esse texto é um pouco ambíguo, mas algumas traduções dizem que ela traiu ele. Algumas, talvez dependendo da tradução que você tem em suas mãos, vai estar dizendo que ela traiu ele. Mas na tradução que nós temos aqui, diz que ela se irritou com ele, que ela se aborreceu com ele e largou esse levita e foi embora para a casa do seu pai e voltou para Belém de Judá, onde ficou durante ali uns 4 meses. Então a história está meio truncada, está meio enroscada. Era para ser um casamento, mas não é um casamento. Era para ser um homem servindo a Deus, mas é um homem que está peregrinando, que não sabe aonde é o seu local, está fora do seu propósito. E essa concubina vai embora. E aí passa ali uns 4 meses, e o texto vai dizer que esse levita decide ir atrás da concubina. Ele sente falta dela por algum motivo, não é? Talvez ele gostasse dela de fato. Talvez ele deveria ter se casado com ela. Talvez o fato dela ter ido embora da casa dele era justamente porque ela queria ser uma esposa, mas ela era uma concubina. E o texto não diz, ou pelo menos ele não tinha uma esposa, então ela poderia ser a esposa dele, sem problemas. E aí o texto diz que ele pega e decide ir atrás. No verso 3, ele pega um servo, pega 2 jumentos e ele vai atrás para tentar convencer ela a voltar para sua casa. Então ele chega lá na casa do sogro, o sogro recebe ele com alegria. E eu acho isso aqui também meio estranho, porque o que está acontecendo? Um casamento com problemas, que não era bem um casamento, ela volta para a casa do pai, chega lá, o pai recebe ele com alegria. Talvez o pai não deveria defender a sua filha de alguma maneira. É um texto meio enroscado, uma história meio cinzenta. Mas está lá o sogro recebendo o homem com alegria. Talvez seja porque ele considerava que o levita era um homem de Deus, não é? Então chegou o homem de Deus na minha casa, ele é o marido da minha filha, então eu vou tratar ele bem. E aí o sogro começa a tratar o homem bem, mas ele começa a tratar o homem até bem demais, que parece também que é uma coisa estranha que está acontecendo aqui no texto.
Porque o homem chega lá para passar apenas 3 dias. E aí eles comem, bebem, se alojam por ali. E aí no 4º dia de manhã cedo, já estava tudo combinado, eles levantam de madrugada para partirem a sua viagem de regresso. O texto não fala que alguém convenceu a moça a voltar, mas ela está voltando aqui com o seu senhor. E aí eles acordam de madrugada, arrumam as coisas, vamos embora, vamos embora. Aí chega o sogro, no 4º dia de madrugada, e fala assim: meu genro, coma alguma coisa para você ter mais força para a sua viagem. Depois de comer, vocês podem ir embora. E aí eles sentam, comem, conversa vai, conversa vem, né? A Inara assa uns pães de queijo maravilhosos todas as vezes que a gente vai lá. E aí você fica lá, não, acabou o almoço, mas daqui a pouco está saindo o lanche da tarde, né? O pão de queijo está saindo do forno, fica mais um pouco e tal. E nessa, e já vai chegando, vai ficando mais tarde. E aí no verso 6, o pai da moça fala para ele: por favor, fiquem mais uma noite e alegrem o seu coração. Tudo bem, eles decidem ficar, né? O verso 7 fala que quando ele se levantou para partir, o sogro insistiu para que ficassem. E aí eles pernoitam ali. Beleza. Era para ser 3 dias, ficaram 4 dias. No 5º dia, verso 8, eles se levantam e agora vão embora, de madrugada, vão partir. Mas o pai da moça, mais uma vez, vai lá e fala: coma alguma coisa, fiquem até o entardecer. E ambos comeram juntos. Então o homem se levantou para partir, ele e a sua concubina. Mas o sogro, de novo, está aqui falando: está ficando tarde, está ficando de noite. Venha, passa mais uma noite aqui, o dia já está acabando, alegre o seu coração, amanhã de madrugada vocês podem se levantar e viajar de volta para casa. Mas o homem, no verso 10, decidiu que não iria mais passar uma noite ali. Se levantou mesmo, com o dia já avançado, e foi embora. É interessante porque o sogro aqui parece até alguém de, sei lá, né, alguém assim que está com boas intenções. Ele queria agradar o seu genro, ele não queria deixar eles partirem, ele queria passar mais um tempo ali com a família, talvez, não é? Mas a gente vai ver, meus irmãos, que até isso está fora do propósito de Deus, até isso vai acabar prejudicando os outros, porque o sogro, no fim das contas, está pensando apenas em si mesmo. Às vezes nós somos até um pouco egoístas, até tentando, sei lá, parece que a gente está com uma boa intenção, mas o sogro estava sendo egoísta, estava pensando apenas nele próprio. Por quê? Se ele deixa o povo levantar e ir embora de madrugada, eles teriam uma viagem mais segura. Eles poderiam fazer uma viagem sem precisar se hospedar em lugar nenhum. Eles poderiam fazer uma viagem de um dia só, indo direto e chegando na sua casa. Mas por causa dessa história do sogro de querer sempre ficar um pouco mais ali com eles, de uma forma até um pouco egoísta, vendo apenas o lado dele, não olhando que seria melhor para eles fazerem uma viagem direta, eles acabam ficando e acabam saindo numa hora, já que não era para sair, uma hora que eles teriam que se hospedar em algum lugar para passarem a noite para continuarem a viagem no dia seguinte. Então, a história está meio enroscada, a história está meio estranha, é uma história meio cinzenta. E aí o texto continua. Eles saem então, né, no verso 10, o homem não quis passar a noite ali, se levantou, partiu e chegou até a altura de Jebus. Essa cidade aqui na verdade é Jerusalém, mas nessa época eles ainda não haviam tomado a cidade, né? Só lá em Davi que eles vão conseguir tomar a cidade na mão dos jebuseus. Era Jerusalém, aí eles chegam ali, e aí quando chega lá, era um bom local para eles se hospedarem, era um local suficiente, já estava ficando tarde. Eles provavelmente encontrariam hospedaria, uma cidade grande, uma cidade maior, provavelmente teria hospedaria para eles. E aí o servo, né, consciente, fala: vamos parar aqui, é um bom lugar para a gente parar. Quem faz a viagem de carro que precisa passar durante, né, mais de um dia viajando, sempre passa por esse dilema. Nós precisamos encontrar um bom lugar para ficar. E às vezes você chega numa cidadezinha, aquela cidade está meio cinzenta, está meio estranha, você fica com medo de dormir naquele lugar. Vamos andar mais um pouco aí, na próxima hora a gente chega em tal cidade e ali a gente vai dormir. É mais ou menos isso que está acontecendo aqui no texto. Eles estão viajando e aí chegam numa boa cidade para ficar, numa cidade interessante. E o servo fala: olha, vamos ficar aqui, vamos ficar nessa cidade. E aí
o que acontece é que o levita, ele vem com a seguinte história, no verso 12: porém o Senhor lhe disse: não vamos entrar em nenhuma cidade estranha, que não seja dos filhos de Israel. Vamos um pouco mais adiante até Gibeá. Ele não queria ficar na cidade dos jebuseus. E continuou: venha, vamos a um desses lugares, e pernoitemos em Gibeá ou em Ramá. E assim passaram adiante, continuaram a viagem, e o sol se pôs quando chegaram a Gibeá. Então o servo não queria dormir na cidade dos pagãos. Ele não queria dormir na cidade que pertencia aos jebuseus, embora fosse uma cidade maior, uma cidade que talvez haveria hospedaria para eles. Ele fala: não. Dormir no meio de pagãos nós não vamos. Vamos andar um pouco mais, e lá na frente a gente vai chegar em Gibeá ou em Ramá, que são cidades dos israelitas. E nessas cidades nós vamos encontrar um bom lugar para a gente ficar. Nós vamos encontrar um bom lugar para a gente dormir. E aí eles continuam a viagem, eles seguem na estrada e chegam em Gibeá, já no fim da tarde, já anoitecendo. Só que quando eles chegam lá, meus irmãos, acontece o que o levita não esperava. A história está meio cinzenta, a história está meio enroscada. O levita entrou e senta na praça da cidade, porque é assim que se faz. Quando você chega numa cidade, naqueles tempos, você vai para a praça e espera que alguém te ofereça um lugar para ficar. Só que aí foi anoitecendo, anoiteceu, e ninguém quis hospedar o levita. Eles estão numa cidade dos filhos de Israel. Eles estão numa cidade chamada Gibeá, que pertence à tribo de Benjamim. Então são os benjamitas que moram naquele lugar, mas nenhum dos benjamitas, filhos do Senhor, povo de Deus, quis hospedar aquele levita com a sua concubina e o seu servo. E olha, o texto ainda traz traz ainda mais elementos para a gente. Eles não precisavam de nada, eles só precisavam de um lugar para ficar, porque eles tinham pão, eles tinham vinho, eles tinham pasto para os jumentos, eles tinham tudo. Ou seja, as pessoas não teriam nenhum prejuízo financeiro ao hospedarem eles. Talvez eles até poderiam deixar um pouco de pão, um pouco de vinho na casa dessas pessoas como pagamento, até dinheiro talvez, mas ninguém quer hospedar. Interessante, porque o levita não quis ficar na cidade dos jebuseus, temendo que fosse maltratado. E ele vai para uma cidade dos israelitas e não encontra ninguém que o hospede. E aí o verso 16 fala que vai anoitecendo, e um homem velho que está voltando do seu trabalho no campo, que era da região montanhosa de Efraim, da mesma região onde o levita estava morando, agora está lá morando em Gibeá. E aí ele vê eles ali na praça. Os outros habitantes do lugar eram benjamitas, mas o velho ergueu os olhos e viu o viajante na praça, perguntou: de onde você vem, para onde você vai? E aí o levita conta toda a história, e o velho fala assim: não, a paz esteja com vocês, tudo o que vocês precisam, pode ficar ao meu encargo. Passem a noite na minha casa, só não passem a noite na praça. É interessante esse aviso aqui do Senhor, porque ele meio que está prevendo que algo ruim está acontecendo, ou que algo ruim pode acontecer. Não fiquem na praça, não fiquem na praça. Essa cidade era para ser uma cidade segura. É a cidade do povo de Deus, é a cidade que o levita escolheu para passar a noite justamente por segurança. Mas o velho que mora nessa cidade fala: não passem, por favor, não passem a noite na praça, venham, se hospedem na minha casa, eu vou dar tudo o que vocês precisam. E aí o verso 21 fala que ele os levou para a sua casa, deu pastos aos jumentos, e depois de lavarem os pés, comeram e beberam. Essa história está meio estranha, meus irmãos, essa história está meio cinzenta. À medida que a gente lê, parece que a história está enroscada, como eu falei no início. O reverendo Emílio escreve um livro sobre histórias tristes da Bíblia, que se chama Vale da Sombra da Morte. E uma das histórias que ele relata no texto é essa daqui. É engraçado que ele compara essa história a uma história daquelas de terror, onde as coisas parecem que vão piorando aos poucos. As coisas estão meio estranhas, Como aqueles filmes bem dos anos 2000, onde um grupo de jovens vai se acampar em uma casa do lago, aí começa a acontecer algumas coisas estranhas, o telefone toca e quando eles atendem não é ninguém, e aí, as coisas estranhas vão acontecendo, e é mais ou menos o que está acontecendo aqui. Eles eram para ficar 3 dias, acabam passando 4, saem no meio do 5º dia, era para dormir na cidade dos jebuseus, mas preferem ficar na cidade dos israelitas. Quando chegam lá, ninguém hospeda eles, estão no meio de uma praça deserta,
ninguém hospedou eles, vão dormir na praça, está anoitecendo, aparece um velhinho do nada. O velhinho fala: não, eu hospedo vocês na minha casa, só cuidado, não durmam na praça. Então, sabe, parece o tipo de coisa que acontece num filme de terror. Eu não sei se esses filmes são inspirados também nas histórias bíblicas, mas é mais ou menos o que está acontecendo aqui. As coisas vão piorando aos poucos. E o livro de Juízes é assim, se você for parar para perceber. Muitas coisas que acontecem aqui no final do livro são fruto da degradação que foi acontecendo pouco a pouco no decorrer do livro. Se você lembra, o livro ele começa com um fracasso em conquistar a terra lá no início, né? E agora a gente vai vendo essa degradação. A gente viu, por exemplo, no capítulo 17, que a tribo de Dan foi fazer uma guerra que eles não precisavam, porque eles não haviam conquistado a terra. A gente vê que agora o levita não quer dormir em Jerusalém, porque essa cidade já deveria ter sido conquistada lá atrás no livro de Juízes, mas ainda não foi conquistada. Então ele tem medo de dormir na cidade dos jebuseus. Então várias coisas vão acontecendo em cadeia, né? É uma história que vai piorando aos poucos a história do livro de Juízes. E como eu falei para vocês no início, essa é a pior história. E a verdade é que o povo está sem liderança. O texto começa dizendo que não havia rei. O texto começa dizendo que não tinha liderança, não tinha ninguém que liderasse. O levita, que poderia ser alguém que estava ensinando o povo na lei do Senhor, é alguém que está fazendo as coisas erradas também. É alguém que já foi dominado pela cultura, que está fazendo aquilo que ele bem entende, que está fazendo aquilo que ele bem quer. Ele não casa com a mulher que deveria casar, ele não exerce o seu ministério que deveria estar exercendo. E a verdade é que está todo mundo meio perdido, meus irmãos. Desde o levita, passando pela concubina, até mesmo o pai da moça, que acaba pensando em si mesmo. Tudo nessa história mostra que o povo está meio perdido. E é assim que nós ficamos ao viver uma vida sem um relacionamento com Deus. A ideia-chave desse texto é mostrar o que pode acontecer em uma vida sem Deus. O que pode acontecer em uma vida onde o povo de Deus, o próprio povo de Deus, se esquece do Senhor e vive segundo as suas próprias vontades. É isso que é a ideia central do texto. E é mais ou menos isso que está acontecendo, uma vida cotidiana meio sem propósito, meio sem sentido, uma vida sem relacionamento com Deus é assim. É aqui o povo de Deus que está distante do Senhor, vivendo uma vida cinzenta, onde as coisas estão enroscadas, onde as coisas não estão dando certo. Eu senti isso uns tempos atrás, até falei para a Bruna na época, mais ou menos o que está acontecendo aqui no texto. Uns tempos atrás, eu comecei a sentir uma angústia, do nada. E quando eu vi, a minha vida estava meio no automático mesmo. Sem explicação, sabe? Sentindo um sentimento ruim, sem explicação, sem motivo. E eu percebi que quando eu almoçava, parece que a comida não tinha mais gosto. Lá no apartamento onde a gente vive, tem uma vista linda assim na sala, de árvores, tudo verde, passarinhos cantando, e eu sempre me encantei com aquela vista, e aí a nossa mesa fica de frente para essa vista, então eu colocava o prato ali para almoçar, mas cada garfada parecia que não tinha gosto. Eu olhava para aquela vista, eu não sentia mais a mesma empolgação que eu sempre senti. Parecia que estava tudo preto e branco, aquele verde bonito, eu não estava mais achando graça, eu estava no automático. É como o pastor William pregou um dia desses aqui, que a gente vive no automático muitas vezes. E quando a gente deixa se levar por essa vida no automático, meus irmãos, é como se a gente esquecesse de Deus mesmo, sabe? É como se as coisas perdessem sentido na nossa vida e a gente vai fazendo, vai atropelando, a comida perde o gosto, as cores do mundo, da vida, elas vão ficando cada vez mais cinzentas, cada vez mais preto e branco. Sei lá, parecia que eu estava quase caindo numa crise de ansiedade. Não sei. Uma depressão, talvez. Esse texto é mais ou menos isso. E aí eu não, né? O Espírito Santo, porque eu por mim próprio não conseguiria identificar essa situação. Eu parei, em algum desses momentos, o Espírito, né, veio e falou assim: você precisa fazer alguma coisa diferente.
E aí foi quando eu identifiquei que eu estava de fato levando essa vida no meio cinzenta, meio no automático. Eu basicamente, isso é difícil para um pastor dizer, mas parece que eu tinha esquecido de Deus, que eu tinha esquecido que a comida é bênção do Senhor, e por isso que ela é gostosa, que a vista que eu tinha era uma bênção do Senhor, e por isso que ela é tão bonita, sabe, que o meu trabalho é uma bênção do Senhor, e por isso que eu tenho que desempenhar ele da melhor maneira possível. E aí parei, percebi que o celular era um dos grandes motivos, o Instagram ali, sabe, ficar vendo Reels e passando Stories tempo após tempo, aquilo vai gerando na gente uma coisa, e aí parei, fiz um detox de redes sociais, comecei a investir um pouco mais no relacionamento com o Senhor, e a vida foi retomando o ritmo normal aos poucos. Mas é isso, é uma história meio cinzenta, que agora vai se tornar uma história sangrenta, e esse é o meu segundo ponto, do verso 22 até o verso 30. Quando essa vida sem Deus vai piorando, e nós não fazemos nada para que isso seja interrompido, nós não tomamos nenhuma atitude para que possamos voltar a um relacionamento com Deus, que é exatamente o que Israel não fez aqui, nós podemos chegar a um fim trágico como essa história chegou. A história continua, eles estão lá na praça, o velhinho oferece um abrigo para eles, mas a pior parte vem agora. Verso 22 em diante. Enquanto eles se alegravam, eis que os homens daquela cidade, homens malignos, cercaram a casa e começaram a bater na porta. E disseram ao velho, o dono da casa: traga para fora o homem que entrou em sua casa, para que abusemos dele. O dono da casa saiu para falar com eles e disse: não, meus irmãos, não façam essa maldade. Já que o homem está em minha casa, não façam uma loucura dessas. Vejam, aqui estão a minha filha virgem e a concubina dele. Vou pôr as duas para fora, e vocês poderão abusar delas e fazer o que bem quiserem. Mas não façam uma loucura dessas com este homem. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir. Então o levita pegou a sua concubina e a entregou a eles do lado de fora. E eles a forçaram e abusaram dela toda a noite até pela manhã. E quando estava amanhecendo, eles a deixaram. Ao amanhecer, a mulher veio e caiu à porta da casa do homem, onde o seu senhor estava hospedado. E ali ela ficou até o dia clarear. De manhã, quando o seu senhor se levantou e abriu as portas da casa para continuar a viagem, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos sobre a soleira. Ele lhe disse: levante-se, vamos embora. Porém não houve resposta. Então o homem a pôs sobre o jumento e foi para casa. Chegando a casa, pegou uma faca e cortou o corpo da concubina em 12 pedaços e enviou os pedaços para todas as regiões da terra de Israel. Todos os que viram isso diziam: nunca se fez uma coisa dessas, nem se viu nada semelhante, desde o dia em que os filhos de Israel saíram da terra do Egito até o dia de hoje. Pensem nisso, discutam entre si e digam o que se deve fazer. A história truncada, a história cinzenta, chega em um fim trágico. Uma história sangrenta. Se você for parar para perceber, o que esses homens, que são filhos de Deus, da tribo de Benjamim, o que eles fazem aqui, meus irmãos, é idêntico ao relato de Sodoma e Gomorra, lá em Gênesis capítulo 19. Lembra da história de Sodoma e Gomorra? Lá na casa de Ló, aonde 2 anjos vão visitar a casa de Ló. Ló hospeda os anjos na sua casa. E aí, os homens da cidade de Sodoma e Gomorra fazem exatamente o que esses homens fizeram. Batem a porta. Verso 22. Cercam a casa, batem a porta e dizem ao dono da casa: traga para fora o homem que entrou na sua casa, para que abusemos dele. É exatamente isso que acontece lá no relato de Sodoma e Gomorra.
E é bem proposital que o escritor do livro de Juízes tenha colocado isso aqui no livro de Juízes, porque essa história de Sodoma e Gomorra tinha acontecido algumas gerações antes, com Ló, o sobrinho de Abraão. Era uma história conhecida por todo Israel. E o que o escritor de Juízes quer fazer ao colocar essa história real, que aconteceu, mas agora não mais em Sodoma e Gomorra, mas sim no meio do povo de Deus. Ele quer mostrar que o povo do Senhor se tornou aquilo que ele mais odiava. É irônico, meus irmãos, que o levita não tenha dormido lá na cidade dos jebuseus, porque ele tinha medo que algo ruim pudesse acontecer, porque era povo estranho. E por isso ele decide ir para Gibeá, uma cidade dos filhos de Deus. E é irônico que isso aconteça lá em Gibeá, e não lá na cidade dos jebuseus. O povo de Deus, no final do livro de Juízes, se tornou pior do que aqueles povos que eles deveriam expulsar da terra, meus irmãos. Isso não aconteceu em um meio estranho. Isso não aconteceu lá no Calaf, aonde tem umas festas meio estranhas. Isso não aconteceu nos bloquinhos de carnaval do Eixão ou no carnaval de Salvador. Isso aconteceu no meio do povo de Deus. Isso aconteceu, ou pode acontecer, na igreja. Muitas vezes o abuso acontece em casa, por parte dos seus familiares. Muitas vezes o abuso é na igreja, seja ele com conotação sexual, como aqui no texto, seja ele religioso, seja ele um abuso financeiro dos membros mais frágeis da igreja. Muitas vezes o abuso acontece em casa e na igreja. É o que o texto está mostrando aqui para a gente. É uma história triste, é uma história daquelas que a gente engole seco ao ler, mas é algo que precisa ser dito, que precisa ser tratado. É algo que acontece no meio do povo de Deus, não só na época dos juízes, mas acontece hoje. Ou você não ouve por aí relatos de mulheres que são abusadas pelos seus líderes religiosos? Ou você não ouve por aí relatos de crianças que são abusadas pelos seus pais, pelos seus padrastos, com até mesmo a sua mãe ali contribuindo para aquilo, concordando com aquilo que está acontecendo? E a gente olha para essas notícias e fica escandalizado e pensa: meu Deus, olha o que aconteceu em tal lugar, olha o que aconteceu em tal família. Até que acontece na nossa, até que acontece na nossa família, até que acontece na nossa igreja. Não estou dizendo que isso está acontecendo aqui, meus irmãos. Pelo menos eu, como pastor, não soube de nada desse tipo ainda acontecendo. Mas talvez a gente esteja na fase da história cinzenta, prestes a entrar numa história sangrenta, como acontece aqui no texto. E o Senhor nos dá a oportunidade, como Ele me deu na minha fase cinzenta, de parar, refletir e saber que eu preciso tomar um rumo diferente. E é isso que está acontecendo aqui. O levita entrega a sua concubina para ser violada. O homem de Deus, meus irmãos, o líder religioso, o marido, aquele que deveria proteger essa mulher, aquele que Paulo nos ensina e nos exorta, que deveríamos morrer pelas nossas esposas, dar a vida protegendo as nossas esposas, como Cristo fez pela sua igreja. Esse homem deveria fazer isso, morrer lutando contra aqueles homens maus, dar a sua vida lutando para defender a sua concubina, assim como o velhinho, mesmo sem forças, poderia ter lutado. Mas esses homens, filhos de Deus, decidem entregar. O velhinho oferece a sua filha virgem, o levita oferece a sua concubina, entrega a elas
no caso aqui apenas a concubina, mas entrega para esses homens maus. Pobre mulher, foi vítima de todo o pecado e de toda a depravação acumulados em Israel. Lembra que eu falei que vai piorando aos poucos, até chegar aqui onde chegou? Todo esse pecado acumulado, todas essas falhas, essas doenças de alma que não foram tratadas no decorrer do livro, e que o Senhor levantou juízes, levantou homens para tratar, e o povo se recusou e continuou adorando os deuses das outras nações. Tudo isso vai se acumulando, e essa pobre mulher vai ser vítima de todo esse pecado e de toda essa depravação acumulados em Israel no decorrer de todas essas décadas. E a gente lê um texto desse, nós ainda não vimos o nome de Deus ser mencionado. Aonde está Deus? E é proposital. O livro de Juízes, o escritor escreve de maneira proposital, para que a gente tenha a sensação de que Deus nos abandonou, mas na verdade foi nós que abandonamos Deus. A sensação é de que aonde está Deus? Será que Ele nos abandonou? Ou será que o povo de Israel abandonou Ele e esqueceu dele a ponto de se tornarem aquilo que eles mais desprezavam e odiavam? E a resposta para a pergunta aonde está Deus, seja nessa história triste, ou seja em todas as histórias tristes que nós vemos nos noticiários dia após dia, toda vez que acontece uma história terrível, uma tragédia, todas as vezes que vemos histórias deste calibre e nos perguntamos aonde está Deus que não intervém numa situação dessa, eu te respondo, Deus está na mulher que foi violentada nesse caso. Deus também está no lugar de todas as vítimas que sofrem injustiça, que sofrem violência. Deus também é violado quando essas pessoas são violadas. Deus também teve o seu corpo dilacerado. Ele também foi entregue como ovelha aos lobos, assim como essa mulher foi entregue. Ele também recebeu sobre si, ele também foi vítima de todo o pecado e depravação acumulados no meio do povo de Deus, assim como essa mulher. E para além disso, ele também sofre quando uma vítima sofre. Sabe, meus irmãos, toda injustiça cometida no mundo, toda violência cometida no mundo, todo pecado cometido no mundo, tudo isso que nós fazemos contra outras pessoas, nós fazemos também contra Deus. Deus está ali, Deus está na vítima, sofrendo a violência também. Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então, todas as vezes que nós fazemos algo contra alguém, nós também estamos fazendo algo contra Deus, porque este alguém é a imagem e semelhança de Deus. Mas para além disso, para além de vítima, aonde Deus está nesses momentos? Deus está no sofrimento também. Deus sofre junto com a vítima, porque Ele se compadece da miséria da vítima. Ele se compadece da miséria do mundo. Deus é o oposto do levita aqui, do homem de Deus. O homem de Deus, que entrega a sua concubina para ser morta por esses homens, violada e morta, de manhã ele acorda como se nada tivesse acontecido, abre a porta da casa, encontra aquela mulher já desfalecida, morta, aos pés da soleira da porta. E sem nenhuma compaixão, meus irmãos, sem nenhuma compaixão, ele fala: levante-se,
vamos embora. A mulher já morta não responde nada. Ele pega o corpo dela, coloca no jumento, e deveria honrar esse corpo, deveria enterrar esse corpo, fazer um funeral digno para aquela mulher. Ele corta ela em 12 pedaços e envia para as 12 tribos de Israel, como uma forma de divulgar o mal que foi feito em Israel. Esse homem não tem nenhuma compaixão. Ele foi buscar a mulher na casa do pai dela para entregá-la à morte. Deus, meus irmãos, é o oposto disso. Deus sofre, Deus se compadece da nossa miséria, diferente do levita. Ele deu a sua vida pela sua amada. Diferente do levita, ele preferiu sofrer a violência no lugar dela. Diferente do levita, ele se compadeceu da nossa ruína. Nós, diferente talvez da mulher, merecíamos a morte, porque nós éramos culpados. Mas o Senhor preferiu sofrer no nosso lugar. Sabe, meus irmãos, nós veremos que esses homens irão responder pelos seus atos nos próximos capítulos. Não vai ser hoje que a gente vai ver isso. Se você não for vir no domingo que vem e quiser ler o restante da história, está lá em Juízes capítulo 20 e capítulo 21. E é fato que Deus vai cumprir a sua justiça. Esses homens responderão pelo o mal que eles fizeram. Mas hoje não é dia de falar da justiça de Deus que pune o mal. Hoje é dia de falar da compaixão por quem sofre. Hoje é dia de falar que Ele está sofrendo e se compadecendo todas as vezes que um mal desse tipo e desse calibre acontece no mundo. Então, sempre que se perguntarem aonde está Deus nos piores acontecimentos, você vai sair daqui hoje de manhã sabendo, Ele está do lado da vítima. Todas as vezes que alguém sofrer qualquer tipo de violência, de injustiça, Deus está ali sofrendo junto, porque Ele se compadece, Ele sente a nossa dor. Ele sente a nossa dor, ao ponto de morrer em nosso lugar. Foi por isso que Ele se entregou, porque Ele viu a nossa miséria, Ele viu a nossa dor, Ele viu tudo isso, toda essa maldade, todos esses problemas, essa vida cinzenta, essa vida sangrenta que vivemos. Ele viu, e Ele viu que nós não conseguiríamos resistir, sofrendo a nossa dor, se compadecendo das nossas misérias. Ele se entregou no nosso lugar, diferente do levita. O Senhor morreu por nós. Amém? É assim que a gente termina. Mesmo nos relatos mais difíceis das Escrituras, é possível saber que o Senhor está conosco. Que não deixemos a nossa vida cinzenta chegar ao ponto de se tornar uma vida sangrenta. Amém? Senhor, nós queremos nessa manhã, Pai, refletir diante do Senhor como temos levado as nossas vidas, Pai. Infelizmente, nós sabemos que esse tipo de acontecimento não acabou ali no livro de Juízes. Pelo contrário, ele tem ainda acontecido no meio do teu povo, Pai. Nas famílias que se consideram, ou têm, ou levam o nome de cristãs. Nas igrejas que levam o teu nome. Esse tipo de mal continua acontecendo, Pai. Nessa manhã, a única coisa que nós podemos fazer é clamar por misericórdia, Senhor. Tende misericórdia das nossas vidas, para que no meio das nossas feridas espirituais, das nossas feridas da alma, nós não nos tornemos aquilo que nós mais odiamos. Que o Senhor interrompa isso antes que seja tarde demais.
A tua palavra nos mostra que todo esse mal é fruto de um povo que te abandonou, de um povo que esqueceu do Senhor. O que eu quero te pedir é que o teu Espírito possa nos incomodar de tal maneira que não sejamos como este povo, mas que possamos lembrar do Senhor, que possamos retomar um relacionamento com o Senhor, antes que o pior aconteça em nossas vidas. E eu não falo isso aqui, Senhor, por medo, não para causar medo nos meus irmãos, não. Mas é porque, se não for pelo Senhor, Pai, nós podemos nos tornar cada vez piores. E nós não queremos nos tornar em monstros. Nós não queremos nos tornar em monstros, nestes que nós vemos nos noticiários todos os dias e desprezamos. Não, Senhor, nós não queremos. O que nós queremos é sermos mais parecidos com teu Filho Jesus, é defendermos as nossas esposas, as nossas filhas, é defendermos os mais fracos no nosso meio, é suprirmos as necessidades uns dos outros, é lutarmos contra as injustiças no nosso meio, na nossa família, na nossa igreja, ao nosso redor. É isso que nós queremos, Pai. É seguir o exemplo do teu Filho. Em nome de Jesus, nos ajude a melhorar ao invés de piorarmos. Essa é a minha oração nessa manhã, pela minha vida e pela vida dos meus irmãos também. Amém.